Sentei-me com o presidente do AD Marco 09 a falar sobre o passado, presente e futuro do clube e sobre os desafios que traz entrar nos campeonatos nacionais. Primeira pergunta que estou super curiosa de perceber é como é que se interessou pelo Marco? Porque nunca jogou no Marco. Como é que se lembrou, agora quero ser presidente? É assim, nunca joguei, entre aspas, não é? No fundo foi o Marca que me trouxe para Portugal em 1999. E infelizmente por algumas questões de burocracias eu não pude ser inscrito. Ok. Naquela altura as inscrições acabavam a 30, que era como se fosse a antiga Liga 3, que era a antiga segunda B, a antiga nova Liga 3, que era a antiga segunda B, as inscrições acabavam no dia 31 de dezembro. E eu tinha contrato com um clube na Finlândia que terminava a 31 de dezembro. E esse clube não quis dar a carta de transferência antes do prazo, derivado a uma dívida que eles tinham comigo. Eles queriam que eu perdoasse, eu não perdoava. E infelizmente acabei por não poder jogar no Marco. Fiquei aqui, cheguei em novembro de 99, fiquei aqui cerca de 15 dias e infelizmente não pude ser inscrito porque não me davam a transferência e acabei indo para a Penafiel, que era na segunda liga, e que naquela altura o Penafiel, as inscrições da segunda liga, ainda hoje é assim, começam no dia 1 de janeiro e terminam no 31 de janeiro, e ali acabei conseguindo permanecer em Portugal e fiquei até hoje. Depois, com o passar dos tempos, conheci a minha atual esposa, que era do Marco, por coincidência, mas não conheci ela aqui, conheci já na altura em que jogava em Penafiel. Nós nos casamos, tivemos filhos, começamos a viver em Paredes, ao lado de Penafiel, vivemos lá por muitos anos, e determinada altura da vida eu parei de jogar futebol, abri aqui uma agência de viagens no Marco. Minha esposa, como é professora, acabou por ser colocada também no Marco, por coincidência, e a gente chegou num momento que decidiu que não fazia muito sentido morar em Paredes, vir os dois para cá, cada um num carro, e retornamos ao Marco. Ao retornar ao Marco, não tinha mais ligação nenhuma ao futebol, por mais que sempre gostei de futebol sempre foi a minha vida, sempre foi o que eu fiz desde a minha infância e até os 37 anos. E eu tinha sempre aquele bichinho de querer um dia voltar, mas nunca voltar como treinador, nunca voltar como empresário. Queria voltar se fosse numa forma como gerir um clube, a parte da gestão, a parte diretiva. Era esse o interesse que eu tinha. E por coincidência, o Marco 09, em determinada altura, estava a passar um momento muito difícil. Já não tinha equipa sênior, tinha poucos atletas, tinha cerca de 4 equipes na formação. E eu acabei, pelo facto de ter sido jogador muitos anos e conhecer muita gente dentro do futebol, ter sido abordado por alguns empresários aqui da região que gostavam do clube, até eram sócios fundadores do clube, e que fizeram uma reunião comigo a propósito de querer que eu ajudasse, que com o meu conhecimento que podia ser útil a relançar outra vez o clube, alavancar o clube outra vez. E pronto, e eu, como já tinha aquele bichinho lá dentro, acabei por aceitar. No primeiro momento, numa só de estar por fora, tentar perceber o clube como é que estava, a nível financeiro, a nível de estrutura. E no ano a seguir já entrei mesmo como presidente. Foi uma das coisas que eu também disse sempre a eles, desde que eu pudesse montar uma equipe diretiva com pessoas que eu confiasse. Não digo pessoas do futebol, mas pessoas que eu confiasse, que eram trabalhadoras, que isso era o mais importante na altura, como o Marco estava na segunda distrital. É mais importante, às vezes, ter gente que trabalha do que gente que dá dinheiro. Porque dar dinheiro é fácil, mas depois não tem ninguém para trabalhar, vai tudo por água abaixo. E montei uma equipa forte, com gente amiga, com gente que eu confiava, e a gente, a partir daí, foi nascendo, foi crescendo, foi evoluindo. Alguns, infelizmente, saíram, cada um pela sua própria vida. Nunca houve aqui confusões, nunca houve expulsões de diretores, nem nada. Isso foi sempre... É a vida, não é? A gente vai mudando, a gente anda aqui, Carolice, anda aqui por amor, e às vezes há determinadas fases da vida que, ou seja, a vida familiar ou profissional, não permite, e alguns foram saindo ao longo dessa caminhada, mas nasceu assim, nasceu e pronto, e já vão 8 épocas, esta sendo a nona, não é? Com muito sacrifício, com muita dificuldade, mas eu gosto. A vida é feita de dificuldades e quanto mais os desafios houverem, mais a gente tem interesse em fazer as coisas bem. Entrou no Marco numa das piores fases, como disse, e agora, na época passada, perdeu o investidor que tinha, que também trouxe novos desafios, trocou de treinador, porque lá está, as expectativas quando o investidor saiu era se calhar não conseguimos estar neste playoff, que conseguiram na mesma,
Ajudou esta nova época, fê-lo lembrar um bocadinho o passado do Marco no sentido do desafio de perder um investidor e ter agora que arregaçar novamente as mangas com uma expectativa que não era a mesma, não é? Porque não havia aquela estabilidade financeira. Claro. É assim, nós aqui desde que entramos nesse clube, é claro que a gente tem que ser consciente, tem que ser coerente em dizer que os patamares todos que a gente ultrapassou e todos que a gente subimos eram muito inferiores a nível financeiro. Ou seja, o Marco era competitivo pelaquilo que é o conselho, pelaquilo que é a cidade, pelaquilo que é o clube, a imagem do clube. É um clube que era acessível aos jogadores e a gente conseguia conquistar jogadores muito bons, acima da média dos campeonatos que a gente disputava, muito pelo facto da estrutura, do clube, porque provavelmente pelo dinheiro, que a gente não tinha dinheiro. E conseguimos atingir vários patamares e subimos 3 anos seguidos de divisão, até chegar à divisão de elite. Nos 2 primeiros anos da elite, também tivemos 2 grandes equipas que, infelizmente, não conseguimos brigar pela subida porque veio a pandemia, e a pandemia acabou interrompendo os campeonatos e a gente acabou morrendo na praia. De repente, houve essa situação que eu cheguei num ponto em que dizia mesmo abertamente, seja meus diretores, seja sócios, seja as pessoas que conviviam comigo, que eu comecei a sentir que mesmo a própria divisão de elite do Porto já é uma divisão cara, já é uma divisão em que há muito investimento dos clubes. E eu sentia que para brigar por isso, por esse objetivo, que o nosso objetivo sempre foi botar o Marco pelo menos na segunda liga, onde o Futebol Clube do Marco terminou e alcançou. E eu cheguei numa conclusão, e fui honesto com a nossa direção, com todos que me acompanhavam, que não podíamos dar espaço mais em frente se não fosse através de um investidor. Certo. Porque a gente sabe que as empresas hoje em dia já não apoiam tanto o desporto como apoiavam antigamente. Também há crises financeiras, as próprias câmaras, independente da Câmara do Marco nos ajudar muito, as câmaras não são mais as câmaras de antigamente, que davam muito dinheiro aos clubes, que tinham essa visão de quanto mais colocavam dinheiro no clube, mais o conselho era visível no país todo. E a gente sabe que pronto, que isso mudou, a realidade atual é outra. Então a gente partiu para esse patamar. E pronto, e de repente conheci uma pessoa fantástica, uma pessoa muito, muito honesta, muito correta. Claro que a gente também teve que ter muitas reuniões, muitos processos para ter 100% de certeza e segurança de que era uma pessoa ideal para aquele momento. E tudo que nós procuramos, tudo que investigamos, sim, as informações foram sempre muito positivas dessa pessoa. Era uma pessoa correta, era uma pessoa honesta, era uma pessoa com muito poder financeiro. E a gente chegou naquele patamar em que agora sim vamos estruturar o clube, vamos profissionalizar o clube, vamos começar a treinar de dia, vamos atingir um outro tipo de orçamento e traçar um objetivo. Sim, começamos a trabalhar com o Sr. Luiz, o clube mudou completamente, principalmente a gestão sênior. Mudou completamente. Treinávamos à noite, éramos completamente amadores. O posto médico era igual para a formação como era para os sêniors. A rouparia era igual para a formação como era para os sêniors. Tudo era muito amador, normal. É o que podíamos fazer. Sim. E de repente, da noite para o dia, isso virou muito profissional. Muito profissional, treinos de dia, 3 fisioterapeutas, acompanhando a equipa diariamente, rouparia própria, vitaminas, nutricionistas, tudo modificou. E a prova disso é que o resultado apareceu. Exato. No primeiro ano com o seu Luiz, conseguimos uma subida de divisão, um título de campeão da elite do Porto. No ano a seguir, correu também tudo 5 estrelas, conseguimos fazer uma época fantástica, terminar em 4º lugar. Para quem chega pela primeira vez no Campeonato de Portugal, é muito bom. Chegar e terminar em 4º lugar, completamente tranquilo, com cerca de 7 jornadas antes do fim, já ter a manutenção, 7, 8 jornadas, a manutenção garantida, e terminamos em 4º lugar. Infelizmente, por questões de saúde e algum problema também a nível do trabalho, não tinha mais tempo para futebol, o Sr. Luiz me comunicou que infelizmente nos iria deixar, o que foi para nós uma perda incrível, foi porque era não só pelo dinheiro, porque também era pela pessoa. Porque era uma pessoa muito fácil de trabalhar, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sabia que ele era um investidor,
E quem estava aqui à frente do clube, tanto eu quanto as pessoas que faziam parte da estrutura administrativa, da administração e do staff, ele confiava porque sabia que nós é que entendíamos de futebol. Portanto, conseguiu arranjar mesmo em cima da época o novo investidor e estamos então aqui, como estávamos a falar, no playoff, na luta pelo playoff. Estávamos aqui a falar do mau início da época que tiveram, que é mais ou menos semelhante ao mau início do playoff. E agora, acha que os jogadores têm isso na cabeça de também começamos mal e correu super bem, ou sente-os preocupados com estas duas derrotas iniciais? Não, assim, claro que 2 derrotas deixa todo mundo preocupado, não é? Eu acho que, além de preocupado, deixa-nos tristes, porque a gente confia na qualidade que temos, assim como a equipa técnica também acredita no trabalho que faz e também acredita no plantel que orienta. E, claro, a gente se sente frustrado, eles se sentem frustrados, que sabiam que mereciam mais e não conseguiram. Agora, nós temos um plantel experiente, nós temos um plantel de jogadores que já subiram em outros clubes, já foram campeões em outros clubes, já jogaram em outros patamares. Mesmo aqueles que não têm um currículo tão bons como alguns, mas já subiram com nós também aqui 3, 4 anos e também têm essa experiência de playoffs de subida. Portanto, eu acredito que isso também é um fator positivo, que faz com que eles não vão abaixo, que não desanimem e que acreditem que ainda é possível. Eu acho que esse é o fator mesmo positivo, é aquilo que ainda nos dá esperança, não é? Não é só o exemplo de quando a gente subiu, por ter começado muito mal e depois ter conseguido ultrapassar toda a gente, ser campeão e subir de divisão, mas é mais pela experiência, pela vivência que eles já tiveram em anos anteriores, em clubes anteriores. Ou seja, tudo isso que a gente está passando aqui, neste momento, provavelmente a maioria deles também já passaram em outros clubes. Exato. E serve isso também sempre de exemplo para que eles não desanimem e que eles continuem trabalhando. E qual é o papel do presidente numa fase destas? Da motivação, ou seja, o que é que faz, digamos assim, para o plantel sentir essa segurança para além da experiência que eles já trazem de outros clubes? O seu papel nesta fase, qual é que acha que é principalmente? Não, o papel principal para mim tem sido estar presente. Eu acho que é muito fácil a gente estar presente nas vitórias, Sim. Mas é muito mais difícil estar presente nas derrotas. Eu acho que quem me conhece, quem já trabalhou nesse clube comigo, sabe que é nos momentos difíceis que eles veem sempre o Edu aqui dentro, vê no dia a dia, nos treinos, antes dos treinos, depois dos treinos, perto deles. O Edu nunca teve a discriminação de quem joga, quem não joga, quem é suplente, quem é titular. Todos eles sabem disso, que a minha maneira de ser, de tratá-los, é trato igual. Não tenho maneira nenhuma, não diferencio ninguém de uns para os outros. Eles são todos iguais para mim, são todos atletas do Marco, são todos fora do campo, que eu considero como amigos. E o maior fator principal que eles precisam e que o Edu sente que tem para ajudar é mais nisso, é estar presente, é dar um apoio. Eu também passei por tudo que eles passam, não é? Eu vivi tudo que eles vivem, eu costumo sempre dizer, tudo que eles vivem eu já vivi na minha vida, tudo que eles ultrapassam eu já também ultrapassei, toda dificuldade, todo sofrimento eu também já tive lá. Ou seja, eu sei muito bem aquilo que eles passam. Lá está a importância de ter um presidente que também foi jogador, sabe? Sim, isso é importante. Às vezes não é tudo, porque um presidente também tem que saber gerir, não é só entender de futebol. Mas essa proximidade, essa forma de também os tratar, essa forma de lidar com eles no dia a dia, também faz com que eles se sintam tranquilos, seguros, e eles sabem que tem uma pessoa que independente de ser exigente, cobrar e exigir muito, muito, muito deles, mas é uma pessoa que também num momento difícil sabe estar ali, sabe ouvir, sabe ajudar, sabe aconselhar. E eu acho que esse é o fator principal, a gente ajudar nesse sentido, não deixar que nada falte. Eu digo sempre para eles, qualquer problema que vocês tenham, não fiquem por aí pelo canto a cochichar ou a reclamar. Não, falem comigo, não tem problema nenhum. Eu tive um jogador que domingo me ligou, era 11 horas da noite. 11 horas da noite, precisava falar comigo, e falei, e foi uma conversa. Estava chateado, não jogou, estava chateado, e eu dizer, tem calma, tem mais jogos, ainda faltam 4. Continua trabalhando, continua se esforçando, tem a consciência tranquila, estás a fazer o teu melhor. Continua, não desiste. Então estamos a falar que não é normal. Eu não tinha um presidente que me fazia isso. Aliás, eu não tinha nenhum diretor que me fazia isso quando eu jogava, não é? Então, ou tinha o treinador ou não tinha ninguém que me ajudava nesse sentido. Ou tinha que falar com os amigos, não é? Exato. E às vezes tem uma palavra de uma pessoa que já viveu, de uma pessoa que
que tem a experiência que eu já tive e que é, no fundo, o patrão deles, né? Exatamente, Neste caso. oposto. E eu acho que esse é o papel fundamental. Nesse momento difícil, nesse momento de decisão, nesse momento de incertezas, eu acho que é importante estar presente, é importante estar do lado e apoiá-los. E é isso que o Edu vai fazer até o final. Voltando a uma coisa que pegou muito interessante, e acho que as pessoas também não têm muita noção do quão complicado é ter uma equipa numa distrital ou mesmo num campeonato de Portugal, porque obviamente o dinheiro que entra não é o mesmo de grandes clubes. Estava-me a falar que treinavam à noite, portanto era aquela situação mais de amadorismo. Como é que é essa gestão? Ou seja, de ter uma equipa que realmente quer dar tudo, são jogadores, mas têm que conjugar toda uma outra vida para poderem estar no clube. Assim, na distrital é mais difícil gerir isso, porque estamos a falar em jogadores que trabalham o dia inteiro e que depois vêm cansados do trabalho, treinam até altas horas, depois chegam em casa, no dia seguinte acorda cedo. Essa gestão da distrital acaba por ser mais difícil. Quando se chega no patamar em que o Marco agora está, os jogadores já, a maioria, 90% deles não trabalham. Okay. Vivem do futebol. E aqueles que trabalham normalmente são trabalhos tipo um ginásio, uma escolinha de futebol, Okay. Ou seja, são trabalhos em que eles conseguem gerir o tempo deles, conseguem fazer da forma como eles bem entendem. Aqui, pelo conhecimento que eu tenho, dos jogadores que tenho, eu não tenho, se tiver, tenho um, que é daqui da terra, que trabalha mesmo, tem um trabalho, que é part-time, mas tem um trabalho. A grande maioria deles, o trabalho é mais ou menos como eu estou dizendo, ou são professores numa escolinha de futebol, ou trabalham no ginásio, são PT, tem um ou outro que tem restaurante, ou seja, só vão lá na hora do almoço ou na hora do jantar, e conseguem gerir o tempo deles. Então, neste lado, acaba por ser mais fácil gerir um jogador à noite. À noite não, de dia, de manhã. Agora, de noite é complicado. De noite é muito complicado. E falando agora na outra parte, que é o investimento que o clube tem que fazer, disse-me que chegando à divisão de elite já requeria outro investimento. Consegue-nos explicar um bocadinho que tipos de investimentos é que o clube tem que fazer quando chega a uma divisão de elite na distrital ou quando chega a um campeonato de Portugal, que também imagino que seja diferente? Assim, na elite, o maior investimento acaba por ser, no fundo, os custos, não é? A nível de taxa de arbitragem, de organização de jogo, policiamento, deslocações nos autocarros, essas coisas. Salários, claro que também influenciam, porque já chega num patamar em que aquele jogador trabalha. Há muitos jogadores na divisão de elite do Porto que são muito bons jogadores, que podiam estar jogando no Campeonato de Portugal. Mas chega num patamar em que eles preferem trabalhar ou ter um negócio e treinar porque gostam, treinam e jogam à noite. Mas mesmo esses jogadores querem ganhar bem, eles não querem ganhar pouco. Pronto, é mais nesse sentido e nos salários. Quando chega num campeonato de Portugal e numa fase semi-profissional ou profissional como nós estamos, já vira um clube empresa. Ou seja, nós já temos jogadores estrangeiros, temos jogadores de contratos profissionais, temos que pagar segurança social, temos que pagar seguros desportivos de profissionais, que é caríssimo. Ou seja, já temos aqui casas alugadas para jogadores virem do estrangeiro. Ou seja, os jogadores almoçam e jantam aqui, tomam um pequeno almoço no clube. Depois tem essa situação dos nutricionistas, das vitaminas, fisioterapeutas. Ou seja, é uma empresa. Ou seja, o investimento não é só salários. Às vezes o salário no Campeonato de Portugal, o orçamento eu dou um exemplo do nosso, quando a gente subiu na elite, não é? E quase todos os clubes que eu conheço da elite que lutam para subir de divisão tinham um orçamento muito parecido com o nosso a nível de salários, jogadores e equipa técnica. Aqui é igual, praticamente. Praticamente a nível de salários é igual. Agora, a nível desses custos, triplicam, porque tem o seguro desportivo, que é caríssimo, o seguro desportivo, depois tem os certificados internacionais, também são muito caros, e depois tem essa coisa que é o aluguel, água, luz, internet para eles na casa, alimentação, não é? Ou seja, vira um clube empresa. Eu costumo dizer que eu falo mais com o tesoureiro do que com a minha mulher. O dia inteiro manda faturas para fazer pagamentos. Torna-se difícil conseguir manter um clube num campeonato de Portugal sem um investidor? Sim, muito difícil. Pode, é possível, não é? Não digo que não seja possível. Se quiser fazer um clube, uma equipe para se manter, mas não consegue subir. E sofrer para não cair. Agora, dizer para subir de divisão, lutar para um objetivo, não consegue. E nós, desde que nos propusemos a vir ao Marco, foi sempre com o objetivo de subir. E eu digo isso sempre para todo mundo,
No dia que o objetivo for só para se manter, para não descer de divisão, o Edu Vai-se entrega a embora. pasta e vai embora, porque ou é para ter desafios ou não Exato. vale a pena perdendo o meu tempo, despendendo do tempo familiar que eu perco, que eu quase não acompanho o futebol com os meus filhos, que eles jogam, os dois. Faço questão de ir nos jogos, mas não acompanho os treinos, não Claro. ajudo, não levo para o treino, não vou buscar. Tem porque outros filhos aqui. tem mais, Tem outros filhos. tem mais Tem muitos 30, filhos. tem mais 30 aí. E é isso, eu digo isso sempre. E que às vezes eu sou criticado, e aquelas pessoas que são conservadoras, Certo. não é? Criticam, não aprovam isso do investidor, não aprovam essa situação de SADs, essas coisas, ou SDUCs, mas se estiverem do lado onde o Edu se encontra, vão ver que realmente a coisa não é tão fácil. Não é com 200, 300 euros você contrata um jogador para jogar nessa divisão. Ou seja, é um patamar muito, e depois vem esses custos extra que eu acabei de dizer, que é igual ou às vezes até superior propriamente aos salários. Pegando no que estava a dizer, que não era com 200 ou 300 euros que se trazia um jogador para uma equipa num campeonato de Portugal, ou imagino eu até na divisão de elite, Claro. pode-me dizer, não sei se isto é demasiado, isto aí, ou seja, não puder É responder, segredo de não. Estado. Mais ou menos média de folha salarial, porque eu realmente, é uma curiosidade que tenho, porque não tenho noção. Nós na Primeira Liga fala-se de milhões, não será milhões que aqui estamos a falar, Não, obviamente. nem de perto nem de longe. Não, é uma média elevada, não digo que é baixa. Posso dizer que a média ronda o salário mínimo. Ok, já dá para Ronda ter. o salário Eu mínimo. achei que fosse mais alto. Por isso que eu digo que às vezes muito há mal determinados jogadores que não têm necessidade de trabalhar, porque a gente tem muito trabalhador com filho, Claro. casa para pagar, carro para pagar, e ganham o salário mínimo, ganham 870, 900, 1000. Ou seja, há muito jogador que anda nessa média, ou até mais. O que eu digo é uma média. Sim. Mas tem Mas gente que ganha o dobro, tem gente que ganha o triplo. Não aqui, mas tem outros clubes que eu tenho conhecimento de jogadores que ganham muito mais. E agora, não é barato, porque você não tem receitas. Pois. Ou seja, aqui Não é como eu gera, digo, exato. você numa segunda liga tem jogadores que ganham 3, 4, 5 mil euros, mas tem muita receita. É só a Sport TV, as casas de aposta. Claro. Por exemplo, as casas de aposta não pagam nada para um clube no Campeonato de Portugal. Mas nós estamos lá todo domingo. Ou seja, eles Não usam. sabia. Eles usam. A semana passada o Marco estava 4 e tal para uma vitória contra o Guimarães, e era só povo daqui apostando. Claro. Infelizmente a gente trouxe desilusão para eles. Mas é o que eu estou dizendo: a casa de Não aposta não nos pagam. paga nada. Enquanto na primeira e na segunda liga a gente sabe que é completamente Claro, diferente. As casas de apostas pagam os clubes mediante a esse uso da imagem, não é? Exatamente. Mas pronto, é uma coisa que tem que se mudar. Eu acho que tanto jogadores como o sindicato de jogadores deviam, e mesmo os próprios clubes e associações, deviam se juntar e unir e exigir isso, porque no fundo utilizam a imagem dos clubes, utilizam praticamente os jogadores, porque os nomes de alguns jogadores também vão lá, os jogadores que jogam. Exatamente. Normalmente estão ali no 11. Já a vossa receita é os adeptos, o que se compra de equipamento, o bilheteira, venda de camarotes, patrocínios e merchandising. E agora vamos falar da formação, porque vocês têm na equipa principal um jogador de 17 anos, guarda-redes. Portanto, estávamos a falar da necessidade de investir mais na formação e de como só um campo de formação é pouco. Sim, não há volta a dar. Eu acho que se a gente vê as melhores formações que a gente tem aqui na nossa região, e nem estou a falar em clubes grandes, as melhores que estão aqui na nossa região, todas elas têm mais do que um campo de treinos. Ou seja, consegue-se trabalhar com muito mais qualidade, consegue-se desenvolver muito melhor o atleta, e depois os resultados aparecem. Não é? A gente vê que quem está nos nacionais não tem um campo como o Marco tem. Não há milagres. Claro. Ou seja, a maioria das equipas, 90% das equipes que estão nos nacionais, todas elas têm 2, 3 campos, sem treinamento, ou têm campos alternativos que a própria estrutura do clube, ou mesmo a própria Câmara, os fornece para que eles possam ter mais condições de treino. Nesse momento a gente não tem, estamos a trabalhar bem, estamos a desenvolver as camadas jovens todas. Eu acho que temos já praticamente quase todas as equipes de futebol de 11, pelo menos na primeira distrital. Temos o Sub-17 que estão a brigar pela segunda nacional, estamos também no playoff de subida, a segunda nacional, ou seja,
atingir um patamar dos nacionais na atual realidade do futebol português, com um campo de treinos, e mesmo um campo de treinos em que você, se vier aqui um dia à noite, vai ver que treinam 4 equipes ao mesmo tempo lá dentro. Atingir esse patamar, eu acho que é um feito enorme, acho que é mérito não só dos atletas, mas dos treinadores e também de quem coordena a formação, porque o trabalho está sendo muito bem feito, porque não é muito habitual ver uma equipe que só tem um campo como o Marco chegar aos nacionais. Porque são 300 atletas e quantas equipas? 14. 14. 14 equipas de formação. Ou seja, Câmara, esta é uma mensagem para ti. exatamente. É direito, Se nos estiverem ouvindo, e eu tenho certeza que vão nos ouvir, estamos à espera de um presente. A pergunta mais importante de todas. O nome do Marco, à partida, vai mudar na próxima época. Vai deixar de ser AD Marco 09 para Futebol Clube Marco, resgatando quer o nome, quer o antigo símbolo, o primeiro. Qual a importância de voltar a este legado que depois deixou de existir pelas dívidas, mas que no fundo é a gênese do Marco? É importante pela história que o clube tem, não é? Pelo simbolismo que representa esse concelho todo, não é? Não é só essa cidade. Onde a gente vai, todo mundo se lembra do Futebol Clube do Marco. Eu acho que é merecedor que as pessoas do conselho, os próprios sócios fundadores do Futebol Clube do Marco, os tais famosos 11 tesos, não é? Estejam onde estiverem, que tenham orgulho de saber que esse clube voltou a existir. Acho que os familiares, todas as pessoas que sempre acompanharam o Futebol Clube do Marco merecem isso. É claro que a gente sente que neste momento, com o crescimento, com o trabalho, já não se há tanta discriminação entre a Demarco 09 e o Futebol Clube do Marco, mas eu acho que é válido. Eu acho que o clube merece, a cidade merece, o conselho merece, os marcoenses merecem que volte a história, que reviva o passado, independente da gente estar fazendo um presente bonito, mas eu acho que era importante. Eu acho que foi também uma das propostas iniciais que eu e a minha direção, quando aqui entramos, era uma promessa de campanha, que era colocar o Marco pelo menos até a segunda liga e ao mesmo tempo voltar a se chamar Futebol Clube do Marco. Okay. E eu acho que estamos no caminho certo, está tudo bem encaminhado. Claro que há muitas burocracias, tem que ser ultrapassadas, e a gente está com fé, está com esperança que, se Deus quiser, a gente vai dar também essa prenda para eles até o início da próxima época, e regressaremos a ser aquele que foi o maior aqui da região, o maior do concelho, que é o Futebol Clube do Marco.